Este vídeo vai se fundamentar nos conhecimentos da neurocientista Kelly McGoey. Então, vamos começar com as palavras dela. Antes de tudo, gostaria de propor um exercício para vocês, com exceção daqueles que possuem problemas de saúde. Recomendo que todos participem, é bem simples, vamos apenas prender a respiração por 15 segundos. Mas atenção, só façam isso se estiverem sentados ou deitados em um lugar seguro. Então, respirem fundo, soltem todo o ar, esvaziando os pulmões. Ótimo! Agora parem de respirar por 15 segundos, contém. Lembrem-se de que podem respirar assim que precisarem. Só quero que passem pela experiência antes de continuarmos. 3, 2, 1, respirem. Muito bem. O que acabaram de fazer é um desafio de força de vontade. Alguns de vocês talvez precisassem até de 2 minutos para sentir vontade de respirar, mas claro, não quero que ninguém desmaie. A questão é a seguinte: esse exercício de prender a respiração é um dos melhores indicadores da capacidade de uma pessoa atingir metas difíceis. Os psicólogos chamam isso de tolerância ao desconforto, ou seja, a habilidade de persistir quando as coisas ficam difíceis. Com base nisso, gostaria de abordar uma intervenção que ensina as pessoas a superar o desconforto físico que frequentemente atrapalha uma mudança desafiadora. Para isso, mencionarei 2 estudos que utilizam essa mesma técnica. Um dos estudos, que denomino a Câmara de Tortura, envolveu fumantes que desejavam parar, mas encontravam dificuldades. Nele, os pesquisadores solicitaram que os participantes se abstivessem de fumar por 24 horas, e em seguida, retornassem ao laboratório com um maço de cigarros fechado de sua marca favorita. Todos os fumantes compareceram, cada um segurando seu maço de cigarros, ansiosos para fumar. Os pesquisadores até testaram os níveis de monóxido de carbono para garantir que não fumaram nas últimas 24 horas, confirmando que estavam ansiosos pelo cigarro. Em seguida, os fumantes foram orientados a se sentarem à mesa, na qual só havia um isqueiro e seus maços de cigarros. Quando estavam prestes a iniciar, os pesquisadores disseram pelo microfone: "Peguem seus maços de cigarros." Animados, todos pegaram seus maços, mas logo em seguida ouviram: "Parem." Os participantes foram instruídos a esperar 2 minutos sem fazer nada, apenas olhando para seus cigarros. Depois, os pesquisadores disseram: "Abram a embalagem." E novamente, após abrir, foram surpreendidos com: "Parem." Assim, o experimento prosseguiu, com intervalos de 2 minutos nos quais os participantes precisavam registrar a intensidade da abstinência e o desejo de fumar. E assim continuaram: "Peguem cigarro, parem 2 minutos, olhem para o cigarro, parem 2 minutos, cheirem um cigarro, parem 2 minutos, coloquem um cigarro na boca, parem 2 minutos, acendam um isqueiro e olhem para ele, parem 2 minutos. Esse procedimento durou mais de 1 hora, e ao final, nenhum participante foi autorizado a acender o cigarro. O interessante é que antes da metade do experimento, muitos participantes aprenderam a técnica do surfando impulso, na qual aprendem a reconhecer e tolerar o desconforto físico do desejo sem agir impulsivamente, compreendendo que, assim como uma onda, o impulso irá passar e tudo ficará bem. Antes de compartilhar o resultado desse estudo, permita-me falar sobre o segundo estudo. Nele, foram selecionadas diversas pessoas com dificuldades em controlar o consumo de alimentos, especialmente os doces. Esses participantes receberam um recipiente transparente contendo uma variedade de chocolates e foram instruídos a carregá-lo consigo por 48 horas, sem consumir nenhum doce. Por precaução, cada doce foi marcado com pequenos arranhões, garantindo que qualquer tentativa de consumo fosse detectada pelos pesquisadores. Além disso, parte desse grupo foi instruída na técnica de surfando o impulso, que consiste em permitir-se sentir o impulso sem agir imediatamente, compreendendo que não é necessário tomar nenhuma ação, apenas esperar até que o impulso desapareça. Os resultados foram notáveis. No estudo com os fumantes, os participantes que aplicaram a técnica de surfando o impulso durante o teste de 1 hora de tortura experimentaram uma redução significativa de 40% no consumo de cigarros na semana seguinte, sem que os pesquisadores solicitassem. Por outro lado, o grupo de controle, composto por aqueles que não aprenderam a técnica, manteve o mesmo padrão de consumo de cigarros.
É interessante observar que os indivíduos que aprenderam a surfar o impulso parecem ter perdido a associação entre o estresse psicológico e o tabagismo, uma conexão comum entre aqueles que tentam parar de fumar. Normalmente, essas pessoas fumam como uma forma de lidar com o estresse, mas no caso desse grupo, essa ligação foi minimizada, provavelmente devido à aquisição de uma ferramenta eficaz para lidar com emoções e sentimentos difíceis. No estudo envolvendo pessoas com compulsão por comida, todos aqueles que aprenderam a técnica de surfar o impulso conseguiram passar as 48 horas sem consumir nenhum doce. Por outro lado, aqueles que não receberam essa técnica, ou que foram ensinados a utilizar outras estratégias, como distração, mostraram-se muito mais propensos a ceder ao impulso e a experimentar estresse. Esses dois estudos são exemplares ao demonstrar como aprender a surfar o impulso pode fortalecer nossa força de vontade e auxiliar na resistência às tentações. Isso é crucial, pois a força de vontade é uma qualidade essencial para enfrentarmos desafios, não apenas na resistência a impulsos como o desejo de fumar ao ver alguém fumando ou de comer doces ao presenciar outra pessoa comendo, mas também em situações que exigem superação de pensamentos, sentimentos e emoções complexas. A estratégia de aceitação emerge como uma abordagem eficaz para lidar com tais desafios, pois tentativas de suprimir essas experiências frequentemente resultam em consequências negativas. Ao invés disso, ao encararmos os impulsos como sensações temporárias que não demandam ação imediata, enfrentamos os desafios com maior facilidade. Isso inclui lidar com a ansiedade, que muitas vezes nos impede de agir conforme o necessário, e com pensamentos intrusivos de incapacidade, pessimismo e incerteza em relação a nós mesmos e aos outros. Além disso, estudos demonstram que essa mesma estratégia pode ser aplicada para observar pensamentos criativos sem a necessidade de agir sobre eles. Ademais, essa abordagem de aceitar os impulsos e aguardar sua passagem mostrou-se eficaz até mesmo na perda de peso, com pesquisas indicando que as pessoas que adotam essa estratégia triplicam suas chances de sucesso em projetos de emagrecimento a longo prazo. Se você deseja aplicar essa técnica para aumentar suas chances de superar desafios de autocontrole em sua vida, aqui está o que os participantes aprenderam nos dois estudos. Primeiramente, eles foram introduzidos à renomada técnica do Mindfulness, ou atenção plena. Essa abordagem consiste em observar conscientemente as sensações e pensamentos, sem buscar fugir deles, apenas observando sem julgamentos e sem tomar qualquer ação imediata. Por exemplo, se sentir fome, adote uma postura de observação e simplesmente perceba como seu corpo reage. Se estiver ansioso, faça o mesmo, observe as mudanças em seu corpo e respire calmamente, utilizando a respiração como uma âncora de estabilidade. Em seguida, busque a primeira oportunidade para se reconectar com seu objetivo. Essa foi a técnica que os participantes dos estudos aprenderam a praticar, uma abordagem que qualquer pessoa pode adotar e que leva apenas 30 segundos. Para enriquecer ainda mais o seu desenvolvimento pessoal, gostaria de recomendar um box que me reprogramou para o sucesso e vai te levar também a um novo patamar. Afinal, acredito firmemente que a nossa mente possui o poder transformador de melhorar tanto a nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor. Você pode encontrar o link para o box na descrição abaixo. Um abraço caloroso e até a próxima oportunidade.